Olá pessoal, tudo bem? Programa Saúde Alerta no ar. Hoje a gente tem um assunto muito importante, eu queria que você prestasse atenção, porque a gente vai conhecer a realidade de quem vive o drama de precisar fazer hemodiálise. São os pacientes renais crônicos e hoje meu convidado aqui é o Adjane Carlos, ele é advogado e é paciente renal crônico. E comigo também está, você deve conhecer, a Belina Soares, que é uma batalhadora dessa causa, dessa missão. É presidente da Associação dos Renais Crônicos. Fica com a gente. Eu vou começar com o Adjane. Adjane, há quanto tempo você descobriu que precisava fazer hemodiálise? Eu descobri há 1 ano e 6 meses, devido a eu ter ficado muito doente. E aí eu viajei a trabalho aqui por Pará, só que nesse período coincidiu de agravar muito a doença. E aí foi onde eu fui no médico. Conta pra gente um pouquinho só desses primeiros momentos, desses desconfortos, como é que foi acontecendo isso? Isso já era algum tempo que você tinha esses sintomas? Como foi essa descoberta? Os sintomas vieram bem antes, só que eu, por não ser acostumado a estar muito no médico e pelo descuido ainda do homem, sempre que eu viajava eu tinha inchaço nos pés e achava que era... Você começou a observar esses inchaços? Tinha inchaço nos pés, achava que era normal. E aí começou uma mijadeira constante, principalmente à noite. Levantava de 5 a 6 vezes à noite para urinar. E aí depois chegou um momento que começou náuseas, eu vomitava muito, tudo que eu comia colocava para fora. Comecei a inchar em outras partes do corpo também. Que coisa. E aí vinha outros sintomas, muita dor de cabeça, até que chegou uma fase mesmo que eu falei, não, eu já estava muito inchado, a barriga bem estufada mesmo. E aí aproveitei a viagem, que era na cidade que minha mãe morava, e fui no médico. Ok, a gente vai já retomar essa questão, quando se precisa de médico. E aqui a Belina, eu já conheço você há alguns anos e vejo que você tem levado essa missão de uma maneira assim muito importante. Eu digo assim, se não está pior porque você está segurando a porta ali, não deixa a coisa ficar pior. Segura dos dois lados, né? Tem que estar acomodando a situação dos pacientes e o governo. A gente não pode brigar, um depende do outro, né? Você é essa mediadora. Belina, o caso do Adjane, você tem visto muito isso? É uma coisa típica, né? Primeiro, a questão de adiar sempre aquela situação. A história acaba sendo a mesma. De não ir no médico, sobretudo o sexo masculino, né? Eles demoram mais, o homem demora mais, né? Nós sabemos disso, nós assumimos. Essa situação. E o que a gente vê nas urgências e emergências, né? Casos como o dele, né? Que pode ser perfeitamente tratável, que se ele tratasse a hipertensão dele, né? Hoje ele não estaria na hemodiálise. Isso é o que a gente vê nas urgências e emergências. Agora, o que o governo faz em relação a isso, de prevenção? Isso aí ainda continua sendo um desafio de qualquer sistema de saúde pública, de qualquer prefeitura, de qualquer estado. A prevenção. Ontem, na reunião do Conselho Estadual de Saúde, se debatendo lá sífilis, se debatendo tuberculose, que são doenças que a maior parte do mundo já se... Aqui no Brasil, o Brasil está sendo o primeiro país em casos de tuberculose. É inadmissível. O que é isso? Atenção básica. Agora, a gente estava falando sobre você está aberto para você os canais, você precisou usar o SUS, o teu primeiro atendimento foi hospital particular, como é que foi? Então, no primeiro momento, para descobrir, foi numa clínica particular, que foi um médico daqui de Belém que atendia em Capanema. Aí, por coincidência, a gente procurou num dia, no outro ele ia estar lá, que era um nefrologista. E ele falou o que era a doença. A gente já tinha feito outros exames e não tinha descoberto. Aí, a partir desse momento, deu encaminhamento e foi tudo feito pelo SUS. Hoje, eu tenho um plano de saúde, que eu não tinha antes, mas é para complementar o SUS. E por falar em plano de saúde, o plano de saúde tem te atendido? Como é que fica essa questão de um paciente que precisa de um tratamento que tem a sua complexidade, tem o seu custo? Como é que foi essa tua relação com o teu plano de saúde? O plano, eu não tenho nada de negativo em relação ao plano. Ele me atende, tudo certinho. Você faz você faz hemodiálise? A hemodiálise é pelo SUS. Eu poderia fazer pelo plano. O plano tem até umas vantagens, que os medicamentos eles levam na clínica. O SUS não, eu vou na farmácia
e acontece de algumas vezes não ter o medicamento, aí eu aguardo chegar. Mas eu uso o plano para complementar. Ok. É mais a parte de exames. Ok. Belina, nessa questão de plano de saúde, SUS, como é que fica? O que é que você tem observado para quem precisa da hemodiálise? Nós estamos com um problema sério na questão dos planos de saúde, sobretudo aqui pelo plano de saúde aqui do estado do Pará, dizendo que a partir daquele momento, daqui a 2 meses, não vai haver mais entrega de medicamentos. Esses pacientes todos vão para o SUS, vão emigrar para o SUS. E no SUS nós estamos com um problema desde o ano passado. O ano de 2018 foi um ano muito difícil para os pacientes, para todas as patologias que o Ministério da Saúde teve um retrocesso muito grande nas compras, naqueles medicamentos em que o Ministério da Saúde manda para os estados. Ele praticamente mandou um quantitativo metade do que se pede. Só que os pacientes estão cada vez maiores, né? Você tem uns pacientes todo dia chegando, um montante enorme, e os medicamentos do Ministério reduzindo ainda mais. Então, isso realmente, o que vai trazer? A judicialização. Tá. Agora eu vou mudar um pouquinho e vou querer abordar uma questão que, assim, deixa qualquer um curioso. Viver precisando fazer um procedimento como o procedimento hemodiálise que você faz. Como é que é viver precisando da máquina, precisando estar naquele dia, naquele horário? Às vezes, algum problema pode aparecer, você precisa faltar, nem tem essa hipótese. Como é que você vive, Adjane, com essa situação? Hoje, na verdade, toda a minha atividade, tudo é voltado para hemodiálise, né? Tanto que eu mudei para perto do hospital em que eu faço hemodiálise, já para ficar mais perto, para não acontecer, às vezes, digamos, algum imprevisto, algum imprevisto de força maior me impedir de ir num dia que tivesse hemodiálise. Exemplo disso, uma vez teve paralisação de ônibus aqui em Belém, e eu morava no Telégrafo. Aí, lógico, eu vim de táxi e tudo, eu falei, e se eu estivesse muito longe? E não tivesse condição de pagar um táxi ou pegar um Uber? Então, eu mudei para perto. E questão de alimentação, no início é muito difícil, porque as limitações são muito grandes. E às vezes você escapa de uma coisa, acaba entrando na parte em outra. Eu até que não cumpro muito. Algumas vezes acabam pecando um pouco, mas todos os dias tem que estar, uma balança, equilibrando. É uma balança, né? Quando um está baixando muito, você tem que estar E quando você ajustando. dá essa fugidinha, chega a conta depois? Então, aí vem a parte de medicação. Se eu exagerar muito numa coisa, eu tenho que estar tomando um remédio. Se o meu fósforo estiver muito alto, eu tenho que tomar remédio para o fósforo estar baixando. E eu não posso deixar ele muito alto, senão eu fico me coçando, então tem outras consequências. Aí eu acabo sendo obrigado a me cuidar mesmo. Não posso exagerar muito. E você, como advogado, já era advogado quando descobriu a doença? Como é que você tem conciliado a vida profissional com o tratamento? Então, no mês que eu fazia 1 ano de carteira da OAB, eu descobri a doença. Poxa, olha o presente de aniversário. E como eu morava no DF, então eu tinha meus clientes lá. Então eu era um advogado no início de carreira. Tinha poucos clientes, eu acho no máximo 20. Como eu vim aqui para o Pará, no início eu continuei mantendo alguns. Outros eu fui dispensando e mantive alguns, muito pouco. Hoje praticamente eu só tenho uns 3 no DF. Okay. Porque eu tive que dispensar, não adiantava ficar longe. Tinha alguns atos para praticar lá, tinha que ficar contratando e às vezes o cliente não queria pagar. E aí acabava gerando atrito. E aí é melhor ir dispensando. Eu estou feliz de poder ter conhecido você, Adjane. A Belina sempre é essa colaboração que dá para a gente. E desejo para você todo sucesso no seu tratamento e que as coisas aconteçam da melhor maneira. Obrigado, Belina. Eu que agradeço. E obrigado. Obrigado você pela sua companhia, pela sua audiência. O programa Saúde Alerta vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima semana com outras novidades da saúde. Até lá. Tchau.